Eu sou uma eterna órfã de Lost. Essa é a grande verdade. E eu tô sempre tentando encontrar séries que acendam aquela chama do mistério que Lost acendeu na gente, que não soube apagar direito. E, recentemente, eu encontrei uma nova série que tem muitas similaridades com Lost, mas que, por enquanto, reacendeu essa chama e está me deixando muito intrigada. E eu vou falar mais sobre ela depois da vinheta. Estreou no Globoplay essa série chamada Origem, ou From. E eu nunca tinha ouvido falar dela, até que recentemente umas duas pessoas comentaram comigo e me chamou a atenção e eu fui lá assistir. Então aqui eu também vou deixar o disclaimer de que até o presente momento, até a data deste vídeo, só existem 3 temporadas dessa série, as 3 estão disponíveis no Globoplay. Então tudo que eu falar aqui, todos os elogios que eu fizer, vão ser referentes a essas 3 temporadas, porque eu não previ o futuro, não sei como vai ser, não sei se ela vai ter uma conclusão satisfatória o suficiente, se vai deixar um gostinho amargo. Dito isto, fica aqui o disclaimer de que eu estou falando com base no que eu já assisti das 3 primeiras temporadas. E essa série, uma coisa que eu já reparei é que ela sabe construir um mistério e ela sabe dosar entre informação e criação de novos mistérios. Informação e criação de novos mistérios, o que eu acho que é excelente e fundamental para qualquer série de mistério. Não adianta você criar 4 temporadas só de perguntas, perguntas, perguntas e não dar todas as respostas ou não pingar respostas enfim, e pistas, né, insumo para você também teorizar direcionadamente. E essa série começa com a seguinte premissa. Existe uma cidade meio abandonada, mas existem pessoas que moram lá dentro e existe já uma organização de sociedade já pré-construída. Tem um xerife, tem um assistente do xerife, tem a moça que cozinha no diner, tem a médica. Então já existe ali uma organização, uma estrutura de sociedade meio pequena, numa vibe meio mistério, onde todas as noites esses habitantes dessa cidade precisam entrar em suas casas, que são protegidas por talismãs que ficam na parede, porque à noite o bicho pega, literalmente. À noite saem criaturas da floresta que não são visualmente monstros, são pessoas normais. Tem um marinheiro, tem uma idosa, tem uma moça que parece da década de 60, tem uma noiva, tem uma enfermeira. Todos eles saem à noite com um sorriso bem sombrio, tipo daquele filme O Sorria, aquele sorrisão largo, ridículo, que dá medo. Eles não correm, eles andam, eles tomam o tempo deles pra atacar você. E eles não podem entrar nessas casas, nesses locais que tenham o talismã na parede, protegendo aquele local. Eles são meio vampirescos, na verdade. Eles só entram se você for um doido varrido e abrir a porta. Aí, convidados a entrar, eles entram e aí eles fazem a festa gostosa, estralhaçam você inteiro. Essa é a cidade que passa a série. E aí você me pergunta, mas Stephanie, por que eles não vão embora de lá? Pra que fica todo mundo preso lá com os monstros que só saem à noite? Porque simplesmente, meu anjo, não tem como sair de lá. Eles estão presos nessa cidade. Todo mundo que chegou nesse lugar que a gente não sabe onde fica, porque você pode vir de Nova York, da Pensilvânia, do Texas, da Flórida, da Califórnia, você pode vir de diversos estados dos Estados Unidos. Você entra numa determinada estrada e se você se depara com uma árvore cortada, bloqueando a passagem, aí, meu amigo, o bicho pegou. Porque você vai ter que dar ré, fazer o retorno, e uma vez que você passa por essa árvore, que você retorna, você sai do seu caminho. E o único caminho que você tem é essa cidade macabra e muito bizarra. Então, essa é a premissa da série. A gente acompanha uma família fazendo, né, uma viagem naqueles carros que são meio casas, que eu esqueci o nome. E eles estão, é o pai, a mãe, a filha mais velha adolescente e o filhinho pequenininho, até que eles veem essa árvore. E aí eles entram nessa cidade e os próprios moradores da cidade já falam, olha só, meu amigo, eu sei que tu não vai acreditar em mim, o bagulho aqui é doido, então vem comigo, vamos se esconder aqui, que aí a gente explica no caminho. Obviamente, coisinhas acontecem nessa primeira noite deles ali, mas já serve pra você entender o que tá rolando naquele lugar. E essa série, ela é dirigida pelo Jack Bender.
Eu não sei se você já ouviu esse nome, ou se você é um entusiasta de filmes e séries e de diretores e de Lost, você deve saber que ele dirigiu vários episódios de Lost, e episódios muito marcados pelos fãs, inclusive o Through the Looking Glass, se eu não me engano é esse nome, que eu chamo carinhosamente de Not Penny's Boat, que pra mim é um dos episódios mais marcantes da terceira temporada, foi dirigido por ele. Ele dirigiu vários outros, são episódios muito bons. Então, você já espera, a partir daí, que From tenha episódios excelentes. E eu lhe digo uma coisa, ele tem. Ele tem mesmo. É uma daquelas séries que sabem construir um mistério, como eu falei no começo, porque ele te ambienta de uma forma a entender o que tá acontecendo, mas sem te dar muito insumo, né? Sem te dar muita informação. Tem até um personagem na série que ele fala, cara, tá aqui, é como eu ter aberto um livro e começado a ler do meio. Eu não entendo o que tá acontecendo. E é basicamente isso. Você abre o livro, você começa a ler do meio ali, e você tenta encaixar essas partes. Só que ele trabalha de uma forma em que você não fica saturado de perguntas. Você tem vários mistérios que eu não sei a resposta. Mas ele te coloca num caminho, ele te direciona e ele te puxa. Ele traz você pra junto da história com ele. E ele sabe fazer cliffhanger como ninguém. Porque eu me peguei até 2 horas da manhã vendo essa série outro dia. Eu falei, gente, eu preciso viver, eu tenho uma vida pra viver, eu tenho que dormir 8 horas por dia. Então, assim, ela traz você pra dentro daquela situação de uma forma muito... Tipo, eu preciso saber mais sobre isso. E isso é muito gostoso, pelo menos eu adoro um bom misterinho. E eu fico muito presa com essa série. E, obviamente, tendo aí a direção feita por um cara que estava muito presente em Lost e sendo estrelada pelo Harold Perrineau, que é o Michael de Lost, que é um rosto que é muito familiar pra gente, a gente não pode deixar de catar similaridades, né, com a série. E assim, eu e meu marido, a gente ama Lost. E aí eu sempre fico assim, esse fulano aí é o equivalente do Sawyer. Esse fulano aqui é o equivalente do... E aí a gente fica tipo, olha aí fulano de tal, igualzinho. Então assim, é divertido, não é que seja uma cópia, tá? Já vou logo avisando, não é uma cópia. Mas tem muita similaridade, porque é uma série, na sua essência, muito parecida com Lost. Não é uma ilha, é uma cidade. Tem monstros, tem mistérios, tem pessoas que estavam lá desde muito tempo. Será que a gente pode confiar nessa pessoa? Será que ela era o equivalente ao Ben? Será que esse cara é o equivalente ao Sawyer? Então, assim, é interessante pra gente, obviamente, que é fã. Mas pra quem nunca viu Lost, é um novo começo, é uma nova história e é uma coisa muito, muito, muito bacana de acompanhar. Falando um pouquinho do Harold Perrineau, que foi o Michael em Lost, e ele aqui é o Sheriff Boyd, esse homem, ele entrega drama. Ele entrega. Faça chuva, faça sol, esse homem está entregando atuação. Ele é maravilhoso. Lá em Lost eu ficava um pouco irritada com ele, porque nas primeiras temporadas ele só sabia gritar Walt, 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 cadê meu filho? Walt! I will. Walt! 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 Where's Walt? Walt stays with me. Walt! Era meio chato. Depois, na 4ª temporada, quando ele volta, ele já volta com um pouquinho mais de tempero, mas também trazendo o que aquele personagem, na época, precisava fazer e precisava sentir. Então, ok. Vimos pouco, porque apesar dele estar na parte do avião, né, dos principais, a história dele acaba indo para um outro caminho. Aqui, ele é o principal, ele é o Jack. Ele é o cabeça daquela cidade, ele é o xerife daquela cidade. É ele, por exemplo, que encontra os talismãs que protegem as casas. Porque antes dele encontrar o talismã, como é que eles faziam para se proteger dos monstros, quem estava naquele lugar? Então ele tem essa camada dele de líder daquela cidade, né, autoproclamado xerife. Ele tem essa coisa do Jack de tentar proteger todo mundo, de tentar levar todo mundo para casa, mesmo que ele mesmo não saiba. E é ele que encabeça ali grandes momentos da série e grandes momentos de revelação, grandes momentos de início de novas teorias. Então ele é um personagem muito importante para esse quebra-cabeça todo.
dentre outros personagens, a gente sempre tem os principais e os figurantes, né? Os semi-figurantes e os figurantes. Desses principais a gente tem o Sheriff Boyd, a gente tem o Kenny, que é o ajudante dele ali, a mãe dele cozinha pra todo mundo ali, a Tin Shan, e o pai dele, que eu não lembro o nome, ele já tá um pouquinho mais velhinho, ele já tá dodóizinho da cabeça, tem que ficar mais separado pra ele, né? De repente não abrir uma porta, não deixar o monstro entrar, porque ainda tem isso. A gente tem a médica, que é a Christy. A gente tem o Jade, que pra mim o Jade, ele chega e fala, que homem insuportável, eu não aguento esse homem. Mas tu dá 2 episódios pra ele e ele já ganha seu coração, porque ele é aquele cara que a gente ama odiar. E ele tem, pra mim, o melhor arco narrativo, porque ele começa sendo chato, sendo tipo, eu acabei de vender minha empresa, eu tenho muito dinheiro, o que eu tô fazendo aqui, vou embora. E você vê como aquele lugar afeta ele, mas como ele é internamente, sabe? Como ele é como pessoa, que ele escondia por trás dessa armadura de tipo, eu sou muito rico, eu não preciso estar aqui. E como o personagem dele se aproxima de outros personagens e cresce, evolui e ajuda na trama também, porque ele é uma pessoa importante na resolução de alguns mistérios. A gente tem a família, que chega também nos Walters. É Walters o nome dele? Enfim, a Jim, a Tabitha, o Ethan e a Julie. Eles são a família, né, que chegam nesse RV dentro da cidade, também tem um papel muitíssimo importante em toda essa trama. Não vou entrar muito em detalhes para não entrar em spoiler, mas eles são pessoas importantes. Temos a Donna, que é uma outra chefona, porque o Boyd, ele é chefe da cidade, e mais afastado da cidade a gente tem uma casa colonial, onde ficam algumas outras pessoas, e lá eles são chefiados pela Donna, mas os dois vivem, né, são brothers, são parceiros, eles vivem todos ali numa comunidade. E isso é legal também, essa comunidade que eles criaram em meio ao caos. Tem outros personagens também, mas também se eu ficar aqui explicando os outros personagens, a gente fica até amanhã aqui, né, então não tem muita graça. Então o que eu aconselho vocês é, assistam, entrem nesse mistério junto comigo, me contem nos comentários se vocês já viram essa série, se vocês têm interesse em séries de mistério, o que vocês mais gostam, que eu vou adorar saber e conversar mais com vocês. Aí você vai me perguntar, mas Stephanie, é igual a Lost? Não tem nada de novo, não tem nada de revolucionário? Qual é a diferença? O que tem? O que tem de bom? Tem muita coisa de bom e não é igual a Lost. Ele tem similaridades, mas ele tem uma coisa que Lost não tem. Por exemplo, terror. Essa série é uma série de terror psicológico, algumas vezes, assim. A gente tem muita morte, já fica aqui um aviso também. A gente tem umas cenas muito, que tipo, algumas vezes eu cobria meu rostinho, assim, eu não quero fazer essa cena. Então, assim, a atmosfera é muito mais aterrorizante e intrigante, eu acho, do que Lost. E eles criaram aqui a própria vertente de mistério deles. A gente tem muita coisa rolando, que tem até uma frase que dita na série que é: os monstros, eles são só a ponta do iceberg. Porque tem muita coisa que a gente precisa cavar e entender mais. Tem coisas que ainda ficaram sem explicação, obviamente. Gente, também um disclaimer aqui. A gente tá na 3ª temporada. Não é a última. Não pode revelar todos os mistérios agora. Isso me deixou muito irritada também. Vou desabafar aqui com vocês um parênteses. Acabou a 2ª temporada de Ruptura e uma galera falando, poxa, não explicou nada. Bicha, como assim? Explicou várias coisas. Mas também não vamos dar todas as respostas de tudo ao mesmo tempo, né? Que a gente tá na 2ª temporada. Então, assim, vamos degustar, pô. Vamos aproveitar a jornada. E o que eu acho mais legal disso é aproveitar a jornada. Mesmo voltando, por exemplo, de Lost, o final não tendo sido tão satisfatório, quando você assiste tudo, por exemplo, eu era muito pequena quando saiu Lost, 2004, eu tinha tipo 11 anos, 12 anos. Então eu não assistia episódio a episódio naquela época. Eu comecei a acompanhar um pouquinho depois e depois eu vi tudo sequencial. Pra mim, eu acho que não doeu tanto o final, como pra quem tava acompanhando todas as temporadas, semana a semana, todos os anos. Foi uma jornada pra mim muito menos cansativa e muito bonita. Assim, e eu já vi essa série umas 3 vezes, eu acho, assim, completa. E eu não me canso, eu gosto. O final, ele não é o melhor final do mundo, deixa muitas pontas soltas,
mas a jornada ela se encerra e pra mim foi bonito. Eu espero que com From a gente tenha aprendido dos erros do passado e, claro, Lost também sofreu com greves dos roteiristas e tudo mais, teve uma outra questão. Então eu espero que com From a gente aprenda dos erros do passado e torça para que não tenha outras greves dos roteiristas também, mas que a gente saiba pra onde a gente tá indo. Eu espero que o meu desejo é que os roteiristas e os criadores da série saibam pra onde eles estão indo, porque existe um material muito bom aqui. É muito intrigante, é muito misterioso. Os personagens são carismáticos, você sente empatia por eles, você torce por eles. Tem pitada de humor, tem pitada de ódio, tem muita pitada de medo. Esse caldeirão dessa série, ele tá borbulhando de coisas incríveis. E eu acho que vem coisa boa aí. Eu tô sentindo, não sei se eu quero ser otimista, não sei se eu tô sendo otimista, mas eu acho que com o material que a gente tem, essas 3 temporadas que estão disponíveis no Globoplay, já é gostoso demais. Pra quem gosta de terror e mistério, essa série, meu amigo, é um prato cheio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Eu me chamo Stephanie Mancilli, sou jornalista e produtora de conteúdo. E toda sexta-feira eu venho aqui com uma dica de filme e de série pra você curtir no fim de semana. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já viu essa série, se você já tem teorias, porque eu tô muito ansiosa pra compartilhar umas teorias que eu tenho com quem já viu. Então comenta aqui que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar também e eu vejo vocês na próxima semana. Um super beijo e até lá!